Quando uma menina de apenas 12 anos, surda, faminta e invisível aos olhos do mundo, toma coragem para se aproximar de um estranho na rua em busca de ajuda. Maltrapilha, com os olhos cheios de dor e esperança, ela não imagina que está prestes a cruzar o caminho de um milionário que carrega suas próprias cicatrizes. O que ele faz ao perceber o silêncio daquela criança e a urgência em seu olhar vai muito além de qualquer gesto comum. Prepare-se para testemunhar uma transformação que vai aquecer seu coração e desafiar tudo o que você acredita sobre empatia e destino. Comente o que você acha que vai acontecer, se você faria a mesma coisa nessa situação, e não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. A chuva castigava as ruas vazias quando Adrine encolheu-se ainda mais sob a marquise de uma loja fechada. Seus pés descalços, machucados e sujos, tremiam de frio. O estômago doía. Já não se lembrava quando fora sua última refeição de verdade. Aos 12 anos, seu pequeno corpo carregava marcas que iam muito além dos hematomas visíveis. Observou as gotas grossas de chuva caindo sem fazer barulho. Para ela, o mundo sempre fora silencioso. Surda desde o nascimento, aprendera a ler o ambiente de outras formas. Via nos olhares das pessoas o desprezo, sentia na pele o peso da indiferença. Desde que sua mãe desaparecera há 2 anos, as ruas haviam se tornado seu único lar. Naquela noite particularmente fria, seus olhos atentos captaram a figura de um homem bem vestido, caminhando apressado, protegido por um guarda-chuva caro. Havia algo diferente nele, uma tristeza profunda que ela reconheceu, mesmo à distância. Sem pensar 2 vezes, levantou-se com dificuldade e estendeu a mão em sua direção. O homem parou, surpreso, não pelo gesto em si. Certamente estava acostumado a ser abordado por pedintes, mas pelo olhar da menina. Olhos grandes e expressivos que o encaravam sem medo, com uma força que o desconcertou. Por um momento, ficou paralisado, observando aquela criança suja e maltrapilha que ainda assim mantinha uma dignidade inexplicável no olhar. "Você está com fome?" perguntou ele automaticamente. Adrine não respondeu, apenas manteve os olhos fixos nele. Foi quando percebeu que ela não reagia a nenhum som. A menina era surda, algo dentro dele se moveu. Talvez fosse o cansaço de anos de solidão, talvez fosse aquele olhar que parecia enxergar através de sua alma. Sem dizer mais nada, fez um gesto indicando que ela o seguisse. Adrine hesitou por um momento. Anos nas ruas haviam lhe ensinado a desconfiar da bondade alheia. Mas havia algo naquele homem, uma tristeza familiar, uma solidão que ela conhecia bem. Decidiu segui-lo. O porteiro do prédio luxuoso olhou com desconfiança quando o homem, que ela ainda não sabia se chamar Aaron, indicou que ela entrasse. No elevador, Adrine sentiu o peso dos olhares de reprovação dos outros moradores. Estava acostumada. Era o mesmo olhar que recebia nas ruas, como se sua mera existência fosse uma ofensa. No apartamento, Aaron serviu uma sopa quente que fez o estômago de Adrine doer de ansiedade. Comeu devagar, saboreando cada colherada, enquanto observava o ambiente ao seu redor. O lugar era grande e bonito, mas tinha algo de vazio, como se faltasse vida entre os móveis caros. Quando terminou, Aaron fez gestos perguntando se ela queria tomar banho. Adrine assentiu, grata. No banheiro luxuoso, viu seu reflexo no espelho pela primeira vez em semanas. Seus cabelos estavam emaranhados, o rosto sujo, as roupas em frangalhos. Mas seus olhos, estes, continuavam os mesmos, carregando uma força que nem ela mesma compreendia. Depois do banho, vestida com uma camiseta grande demais que Aaron lhe emprestara, Adrine sentou-se no sofá, insegura sobre o que aconteceria em seguida.
O homem a observava com uma expressão difícil de decifrar. Havia dor em seu olhar, uma dor antiga que parecia ter encontrado eco naquela menina silenciosa. Foi quando notou, sobre a mesa de centro, uma fotografia. Nela, um menino sorria abraçado a Aaron, ambos muito mais jovens. O menino devia ter sua idade. Aaron percebeu seu interesse e pegou o porta-retratos. Seus dedos acariciaram a imagem com delicadeza, como se tocassem algo precioso e frágil. Adrine compreendeu então. A tristeza, a solidão, o vazio da casa. Tudo fazia sentido agora. Aquele homem também carregava uma ausência, um silêncio diferente do seu, mas igualmente profundo. A chuva continuava caindo lá fora quando Aaron indicou um quarto onde ela poderia dormir. Era um cômodo simples comparado ao resto da casa, mas para Adrine parecia um palácio. A cama macia, os lençóis limpos, o teto que a protegeria da chuva. Tudo parecia irreal demais. Deitada na escuridão, Adrine permitiu-se chorar pela primeira vez em muito tempo. Não eram lágrimas de tristeza, mas também não eram de alegria. Era como se todo o peso dos últimos anos estivesse finalmente encontrando uma brecha para escapar. No quarto ao lado, Aaron também permanecia acordado, olhando para a foto do filho. Miguel teria a mesma idade daquela menina se estivesse vivo. O câncer o levara há 5 anos, deixando um vazio que nada parecia capaz de preencher. Até aquela noite. A presença de Adrine na casa era como uma luz tênue em um quarto escuro há muito tempo. Perturbadora em sua novidade, mas também estranhamente reconfortante. Ainda assim, uma voz em sua mente alertava que aquilo não podia durar. O mundo não era gentil com pessoas como Adrine, e ele sabia disso melhor que ninguém. Quando o dia amanheceu, a chuva havia parado, mas as nuvens ainda cobriam o céu. Aaron encontrou Adrine já acordada, sentada na mesma posição em que a deixara na noite anterior. Ela o olhou com uma mistura de gratidão e resignação, como se esperasse que ele a mandasse embora a qualquer momento. Em vez disso, ele fez um gesto indicando a cozinha, onde o café da manhã estava servido. Adrine o seguiu, ainda insegura, ainda esperando que aquilo fosse apenas um sonho do qual logo acordaria, de volta à dura realidade das ruas. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina silenciosa entre Adrine e Aaron. Ela continuava dormindo no quarto de hóspedes, agora equipado com roupas limpas que a governanta, Dona Marta, havia comprado, ainda que a contragosto. A desconfiança dos funcionários era palpável. Os cochichos, que Adrine não podia ouvir, mas conseguia ler nos lábios, revelavam o que pensavam. Aquela menina de rua certamente estava manipulando o patrão. Aaron percebia o desconforto da equipe, mas algo mais forte o impedia de mandar Adrine embora. Talvez fossem os pequenos gestos, a forma como ela arrumava a própria cama todas as manhãs com um cuidado quase reverencial, ou como seus olhos se iluminavam diante de cada refeição, saboreando cada garfada como se fosse a última. Ou talvez fosse a maneira como ela o observava, sempre atenta, sempre presente, preenchendo aquele apartamento com uma vida que ele já não sentia há anos. Uma tarde, enquanto organizava alguns documentos em seu escritório, Aaron encontrou Adrine sentada no chão, concentrada em um bloco de desenho que Dona Marta, num raro momento de compaixão, havia lhe dado. Seus dedos moviam-se com surpreendente habilidade sobre o papel, criando traços precisos que aos poucos tomavam forma. Aproximou-se silenciosamente, embora soubesse que não precisava se preocupar com barulho, e ficou impressionado. Era seu próprio rosto que surgia no papel, capturado, com uma sensibilidade impressionante. Mas não era apenas um retrato comum. Adrine havia conseguido captar algo que ele mesmo evitava ver no espelho. A solidão em seus olhos, a dor mal disfarçada em seu sorriso contido. Era como se ela enxergasse através das camadas de proteção que construíra ao longo dos anos.
Foi nesse momento que a campainha tocou, anunciando uma visita que mudaria tudo. Lícia, sua sobrinha, entrou no apartamento como uma tempestade contida. Alta, elegante e impecavelmente vestida, ela era a única família que restara a Aaron após a morte do filho. Era também a pessoa que mais tinha a perder com a presença de Adrine. "Tio, precisamos conversar", disse ela, seus olhos fixos na menina que continuava desenhando, alheia à atenção que sua presença causava. Em particular, no escritório, Lícia não perdeu tempo com sutilezas. "O que você pensa que está fazendo? Todos no prédio estão comentando. Você tem ideia do risco que está correndo ao manter uma menina de rua aqui?" Aaron suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Ela não é perigosa, Lícia. É apenas uma criança que precisa de ajuda. Uma criança surda, de rua, sem documentos, sem passado conhecido. Já pensou que ela pode fazer parte de algum esquema? Que podem estar usando-a para te manipular?" As palavras de Lícia plantaram uma semente de dúvida no coração de Aaron. Não sobre Adrine. Havia uma pureza em seus gestos que não podia ser fingida, mas sobre sua própria capacidade de protegê-la. O que realmente poderia oferecer a ela, além de um teto temporário? Quando voltou à sala, encontrou Adrine ainda desenhando, mas algo havia mudado. Seus ombros estavam tensos e seus traços no papel, antes suaves, agora eram mais fortes, quase agressivos. Ela podia não ouvir, mas certamente havia sentido a mudança na atmosfera da casa. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara, Adrine não apareceu para o jantar. Aaron a encontrou no quarto, encolhida na cama, abraçada ao bloco de desenhos. Quando se aproximou, viu que ela estava chorando. Um choro silencioso, contido, de quem aprendeu a sofrer sem fazer barulho. Sentou-se na beira da cama, sem saber ao certo como confortá-la. Adrine levantou os olhos, e neles havia uma compreensão que partiu seu coração. Ela sabia que não poderia ficar. Sempre soube, desde a primeira noite, que aquilo era temporário, como tudo em sua vida desde que sua mãe desaparecera. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente. Lícia passou a aparecer com mais frequência, sempre acompanhada de argumentos cuidadosamente construídos sobre os riscos e as implicações legais de manter uma menor abandonada em casa. Trazia recortes de jornal sobre golpes envolvendo crianças de rua, histórias de roubos e traições. Aaron tentava não se deixar influenciar, mas era impossível ignorar completamente os alertas da sobrinha. Não pelos argumentos em si, mas pelo medo de estar, de alguma forma, prejudicando Adrine. O que aconteceria se as autoridades descobrissem? Ela seria levada para onde? Que garantias teria de que estaria segura? Enquanto isso, Adrine continuava preenchendo seu bloco com desenhos. Além dos retratos de Aaron, começou a desenhar cenas do passado. Uma mulher de rosto gentil que ele presumiu ser sua mãe. Uma casa simples, com cortinas nas janelas. Um cachorro dormindo numa varanda. Memórias de uma vida que parecia ter existido há muito tempo. Foi numa manhã de domingo que tudo mudou. Aaron acordou mais tarde que o normal e encontrou a casa estranhamente silenciosa, mais que o habitual. O quarto de Adrine estava vazio, a cama perfeitamente arrumada como sempre. Sobre o travesseiro, apenas seu bloco de desenhos, aberto numa página onde ela havia retratado a si mesma, pequena e sozinha, em meio a uma multidão de rostos sem feições. O desespero que tomou conta de Aaron foi avassalador. Correu pela casa, chamando por ela, um gesto inútil que só demonstrava seu estado de perturbação. Dona Marta, que chegava para preparar o almoço, o encontrou revirando cada cômodo freneticamente. "Ela se foi", disse ele mais para si mesmo que para a governanta. "Ela se foi antes que eu pudesse..." Antes que pudesse o quê? Nem ele mesmo sabia. Protegê-la? Já havia falhado nisso. Dar-lhe um lar?
nunca teve realmente coragem de prometer isso. Amá-la? Esse pensamento o assustou mais que todos os outros. No fim do dia, exausto após percorrer as ruas próximas procurando por ela, Aaron sentou-se em seu escritório e permitiu-se chorar pela primeira vez desde a morte de Miguel. Sentia como se tivesse perdido seu filho novamente. A dor era diferente, mas igualmente devastadora. Sobre sua mesa, o bloco de desenhos de Adrine estava aberto. Página após página revelava como ela o via, não como o empresário rico e poderoso que todos conheciam, mas como um homem quebrado, solitário, procurando algo que nem ele mesmo sabia o que era, até encontrá-la. A última página do bloco continha apenas uma frase, escrita com a letra irregular de quem está aprendendo a escrever. Obrigada por me fazer existir por alguns dias. As palavras atingiram Aaron como um soco. Percebeu que em sua tentativa de proteger Adrine e a si, mesmo do que poderia dar errado, havia falhado em fazer a única coisa que realmente importava: lutar por ela. A busca por Adrine consumiu Aaron completamente. Abandonou compromissos importantes, cancelou reuniões, ignorou as ligações insistentes de Lícia. Seu motorista, Jorge, que trabalhava para a família há décadas, o observava com preocupação, enquanto percorriam as ruas da cidade, dia após dia, em busca de qualquer sinal da menina. Aaron carregava sempre consigo os desenhos de Adrine, mostrando-os a moradores de rua, comerciantes, qualquer um que pudesse ter visto aquela pequena figura de olhos expressivos. À noite, em seu apartamento agora insuportavelmente silencioso, passava horas estudando cada traço deixado por ela no papel, como se pudesse encontrar nas linhas alguma pista de seu paradeiro. Dona Marta, que inicialmente demonstrara tanta resistência à presença de Adrine, agora preparava diariamente uma marmita extra que Aaron distribuía durante suas buscas. Para o caso de ela estar com fome, justificava a governanta, disfarçando a própria preocupação. Foi durante uma dessas buscas que Aaron começou a realmente conhecer a cidade que sempre vira apenas através das janelas de seu carro luxuoso. Descobriu becos e vielas onde crianças como Adrine lutavam diariamente pela sobrevivência. Viu rostos marcados pela mesma fome e abandono que reconhecera nela naquela primeira noite. Em uma tarde particularmente frustrante, após mais uma busca infrutífera, Aaron encontrou um grupo de meninos que costumavam dormir próximo ao mercado municipal. Um deles, não mais que 10 anos, reconheceu Adrine no desenho. A menina que não fala, ela sempre dividia comida com a gente, disse ele, estudando o retrato com interesse. Mas faz tempo que não vem aqui, desde que aquele homem empurrou ela. O coração de Aaron parou. Que homem? O que aconteceu com ela? A história que o menino contou fez seu sangue gelar. Adrine havia tentado pegar um pão em uma padaria. O dono, furioso, a empurrou com violência. Ela caiu, bateu a cabeça. Algumas pessoas chamaram uma ambulância. Qual hospital? Perguntou Aaron, sua voz tremendo. O menino não sabia dizer com certeza, mas lembrava ter visto a ambulância seguir em direção ao hospital municipal. Aaron nunca dirigiu tão rápido em sua vida. No hospital público, a realidade da desigualdade o atingiu como um tapa. Corredores lotados, pessoas esperando atendimento em cadeiras de plástico, o cheiro forte de desinfetante misturado ao desespero. Na recepção, uma funcionária exausta consultou os registros dos últimos dias. Sim, teve uma menina surda, deu entrada há 3 dias com traumatismo craniano leve. Ficou em observação e... Onde ela está agora? Interrompeu Aaron. A funcionária consultou mais algumas anotações. Foi transferida para a ala pediátrica após uma visita da assistente social. Aparentemente, houve uma tentativa de registrar queixa contra ela por invasão de propriedade.
Aaron sentiu o chão sumir sob seus pés. Quem fez essa queixa? Uma mulher. Nome... Deixa eu ver. Lícia Mendonça. O mundo pareceu parar por um momento. Sua própria sobrinha, usando seu sobrenome para tentar incriminar Adrine. A raiva que sentiu foi tão intensa que suas mãos tremiam. Seguindo as indicações da recepcionista, encontrou a ala pediátrica. O quarto era coletivo, com 6 leitos separados apenas por cortinas finas. Adrine estava no último leito, encolhida, sob um lençol fino demais para o frio do hospital. Seu rosto estava pálido, um curativo na testa marcava o local da queda. Quando ela abriu os olhos e o viu, houve um momento de reconhecimento seguido de puro pânico. Tentou se levantar, mas estava fraca demais. Aaron correu até ela segurando suas mãos com delicadeza. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Adrine. Não eram lágrimas de alegria pelo reencontro, mas de medo e vergonha. Ela tentou se soltar, fazer sinais desajeitados pedindo desculpas, explicando que não queria causar problemas. Aaron a abraçou, permitindo que ela chorasse em seu peito. Quanto tempo ficaram assim, ele não saberia dizer. Só se separaram quando uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Adrine. "O senhor é parente?" perguntou ela desconfiada. Antes que pudesse responder, uma voz familiar soou atrás dele. "Ele não é nada dela e está interferindo em um processo legal." Lícia estava parada na porta, acompanhada por um homem de terno que Aaron reconheceu como seu advogado particular. Sua sobrinha parecia simultaneamente surpresa e irritada por encontrá-lo ali. "Como você pôde?" perguntou Aaron, sua voz tremendo de raiva contida. "Ela é apenas uma criança que invadiu sua casa, que pode estar te manipulando. Estou tentando te proteger, tio. Você não vê que está sendo usado?" Adrine, mesmo sem ouvir as palavras, podia sentir a tensão crescente. Agarrou a mão de Aaron com força, como se temesse que ele fosse embora novamente. "Senhor Mendonça", interviu o advogado, "sua sobrinha está agindo dentro da lei. A menina não tem documentos, não tem responsável legal. O correto seria acionar o conselho tutelar." "Então acione", interrompeu Aaron, "mas faça isso da maneira correta, não tentando incriminá-la por algo que ela não fez." Lícia deu um passo à frente, sua voz mais suave agora. "Tio, por favor, desde que ele partiu, você não tem sido o mesmo. Entendo que quer ajudar, mas há outras maneiras. Podemos fazer uma doação para alguma instituição?" "Não!" A voz de Aaron trovejou pelo quarto, assustando até mesmo Adrine. "Você não entende, Lícia. Não é sobre doações ou caridade. É sobre..." Ele hesitou, olhando para a menina que ainda segurava sua mão. "É sobre família." Naquele momento, uma assistente social entrou no quarto, atraída pela discussão. A situação estava prestes a se complicar ainda mais, e Aaron sabia que precisava agir rápido. Mas quando se virou para confortar Adrine, percebeu que ela havia soltado sua mão. A menina estava encolhida na cama, tremendo. Seus olhos, sempre tão expressivos, agora mostravam uma dor profunda. Ela não precisava ouvir para entender que estava causando uma ruptura naquela família. E mais uma vez, estava prestes a fazer a única coisa que sabia: desaparecer. A presença da assistente social, doutora Regina Santos, mudou completamente a dinâmica do quarto. Com mais de 20 anos de experiência, ela percebeu imediatamente a complexidade da situação. De um lado, um homem rico claramente afetado pela menina. Do outro, uma sobrinha preocupada com a herança familiar. E no meio, uma criança surda que já havia sofrido abandono demais. "Senhor Mendonça", começou ela, após ouvir todas as partes. "Entendo sua preocupação com Adrine, mas preciso ser clara, a situação dela é delicada. Sem documentação, sem um responsável legal, ela deveria ir para um abrigo temporário até..." "Não!"
A reação de Aaron foi instantânea. Ela não pode ir para um abrigo, não depois de tudo. Regina observou como Adrine reagiu ao tom de voz alterado de Aaron, mesmo sem poder ouvi-lo. A menina encolheu-se ainda mais na cama, seus olhos pulando de um rosto para outro, tentando entender o que estava acontecendo. Então, qual é sua sugestão? Perguntou Regina, mantendo um tom profissional. O senhor estaria disposto a assumir a guarda legal dela? Antes que Aaron pudesse responder, Lícia interviu. Isso é absurdo. Meu tio não pode simplesmente adotar uma menina de rua. Há procedimentos, investigações necessárias. E se ela tiver família? E se estiverem procurando por ela? A menção de família fez Adrine reagir. Pegando um papel e lápis da mesa ao lado da cama, começou a desenhar freneticamente. Todos observaram em silêncio enquanto ela trabalhava, seus dedos movendo-se com urgência sobre o papel. O desenho mostrava uma mulher, a mesma dos outros retratos que Aaron reconheceu como sendo a mãe dela. Mas havia algo diferente neste. A mulher estava chorando e ao seu lado havia uma figura sombria. Um homem cujo rosto Adrine havia sombreado tanto que era impossível distinguir suas feições. Regina se aproximou, estudando o desenho com atenção profissional. Adrine, chamou, ela fazendo sinais básicos que conhecia da língua de sinais. Você pode nos contar sobre sua mãe? A menina hesitou, suas mãos tremendo levemente. Começou a fazer sinais, mas eram rápidos e confusos. Regina pegou um bloco de notas e o entregou a ela. Adrine começou a escrever, sua letra irregular, revelando a história que mantivera guardada por tanto tempo. Sua mãe, Clara, trabalhava como diarista. Eram apenas as duas, vivendo em uma casa simples nos arredores da cidade. Até que um homem começou a aparecer, rico, bem vestido, prometendo ajudá-las. No início trazia presentes, dinheiro. Depois começaram as ameaças. Uma noite, Adrine acordou e sua mãe havia desaparecido. O homem também nunca mais foi visto. Ela ficou sozinha na casa por dias, até que a comida acabou. Foi quando começou sua vida nas ruas. A história, mesmo em sua forma simplificada e escrita com dificuldade, causou um silêncio pesado no quarto. Aaron sentiu seu coração apertar. Quantas outras histórias como aquela existiam? Quantas outras crianças tinham suas vidas destruídas por pessoas que se aproveitavam da vulnerabilidade alheia? Isso muda tudo, disse Regina, guardando as anotações. Precisamos registrar uma ocorrência sobre o desaparecimento da mãe dela. Pode haver outras vítimas. Lícia, que havia permanecido calada durante o relato, parecia ter perdido um pouco de sua certeza anterior. Ainda assim, tio, você não pode simplesmente... Posso sim, interrompeu Aaron, sua voz firme. E vou. Regina, quais são os procedimentos legais para solicitar a guarda de Adrine? As horas seguintes foram um turbilhão de papelada e conversas com diferentes autoridades. Regina, percebendo a sinceridade do interesse de Aaron, começou a orientá-lo sobre os passos necessários. Seria um processo longo e complexo, mas não impossível. Adrine observava tudo com uma mistura de esperança e medo. Já havia aprendido da maneira mais dura que esperanças podem ser destruídas num piscar de olhos. Mesmo assim, algo na determinação de Aaron a fazia querer acreditar. No final daquela tarde, quando a maioria dos visitantes já havia partido, Aaron sentou-se ao lado da cama de Adrine. Tirou do bolso um pequeno caderno novo e uma caneta e começou a escrever. Sei que já te decepcionei uma vez. Sei que deve ser difícil confiar em adultos depois de tudo que passou, mas prometo que desta vez será diferente. Não vou desistir de você. Adrine leu a mensagem várias vezes, suas mãos apertando o papel com força. Então, pegou a caneta e escreveu. Sua resposta: tenho medo de trazer problemas. Sua família não me quer. Aaron sentiu lágrimas nos olhos ao ler aquelas palavras simples, mas profundamente dolorosas. Escreveu novamente.
Você não é um problema. Você é uma bênção. E quanto à família, às vezes precisamos reconstruí-la de maneiras diferentes. Naquela noite, enquanto Adrine finalmente dormia um sono mais tranquilo, Aaron permaneceu ao seu lado, planejando os próximos passos. Sabia que não seria fácil. Lícia certamente não desistiria sem lutar. Haveria investigações, questionamentos sobre suas motivações. Mas pela primeira vez, desde que perdera Miguel, sentia que estava fazendo algo verdadeiramente significativo. Não era apenas sobre dar um lar a Adrine, era sobre recuperar sua própria humanidade, que havia enterrado junto com seu filho. O que ele não sabia, enquanto velava o sono da menina, era que o destino ainda reservava uma última e dolorosa provação para ambos. Uma provação que testaria não apenas sua determinação em proteger Adrine, mas também sua capacidade de enfrentar seus próprios demônios do passado. A recuperação de Adrine no hospital progrediu rapidamente, como se a presença constante de Aaron lhe desse força extra. Ele reorganizou toda a sua vida para estar presente em tempo integral, transformando um canto do quarto em um escritório, improvisado. Os médicos observavam admirados como a menina, antes tão frágil e assustada, começava a demonstrar uma vivacidade surpreendente. Regina, a assistente social, tornou-se uma aliada inesperada. Impressionada com a dedicação de Aaron, começou a acelerar os processos burocráticos para a guarda provisória. Mais que isso, conseguiu contato com uma professora especializada em linguagem de sinais que se dispôs a trabalhar com ambos. As primeiras aulas foram reveladoras. Ana, a professora, ficou impressionada com a rapidez com que Adrine absorvia os sinais formais. Era claro que a menina tinha uma inteligência aguçada, apenas privada de oportunidades. Mais tocante ainda era ver o esforço de Aaron, já com seus 58 anos, dedicando-se a aprender cada gesto com uma determinação comovente. Mas foi durante uma dessas aulas que o passado bateu à porta de forma devastadora. Ana estava ensinando sinais relacionados à família quando notou algo estranho na reação de Adrine ao sinal para pai. A menina ficou subitamente pálida, suas mãos tremendo visivelmente. Preocupada, Ana pediu que ela desenhasse o que estava sentindo, uma técnica que havia se mostrado eficaz para compreender as emoções mais profundas da menina. O que surgiu no papel fez todos congelarem. Era o mesmo homem sombrio do desenho anterior, mas desta vez seu rosto estava parcialmente revelado. Aaron sentiu seu coração parar ao reconhecer aquelas feições, mesmo que apenas parcialmente retratadas. Era um rosto que conhecia bem, que via regularmente em reuniões da diretoria de sua empresa. Ricardo Mendes, seu sócio majoritário. As peças começaram a se encaixar de forma dolorosa em sua mente. Ricardo sempre se gabava de suas conquistas. Sempre tinha histórias sobre mulheres que ajudava financeiramente. Aaron havia ignorado esses comentários, considerando-os apenas parte do comportamento machista típico do meio empresarial. Agora, olhando para o desenho de Adrine, sentia náusea. Quantas outras Claras haviam existido? Quantas outras crianças como Adrine haviam sido deixadas para trás? Precisamos fazer algo, disse Ana, percebendo a gravidade da situação. Se este homem é quem pensamos... Mas antes que pudesse completar a frase, foram interrompidos por uma comoção no corredor. Lícia entrou no quarto acompanhada por 2 homens de terno. Um deles era Ricardo Mendes. O terror nos olhos de Adrine foi instantâneo. Ela tentou se esconder atrás de Aaron, seu pequeno corpo tremendo violentamente. Ricardo, no entanto, manteve sua postura impassível, como se não reconhecesse a menina. Aaron, meu amigo, começou ele, sua voz melíflua carregando um tom de falsa preocupação. Lícia me procurou muito preocupada. Disse que você está bem.
que está tendo alguns problemas para lidar com a perda de Miguel. Aaron sentiu uma fúria que nunca experimentara antes. Como aquele homem ousava mencionar o nome de seu filho? Como ousava estar ali, fingindo preocupação, quando era o responsável pelo desaparecimento da mãe de Adrine? Saia daqui. Sua voz saiu como um rosnado. Agora, Ricardo ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. Aaron, viemos ajudar. O conselho está preocupado. Seu comportamento recente, essa fixação por uma menina de rua, ele sabe. A voz de Ana cortou o ar como uma navalha. Ela desenhou você, reconheceu seu rosto. O sorriso de Ricardo vacilou por um momento, mas logo se recompôs. Não sei do que está falando. Vim aqui apenas como amigo, preocupado. Você não é meu amigo, interrompeu Aaron. E se não sair agora mesmo, vou chamar a polícia. Ricardo riu, um som frio e calculado. E dizer o quê? Que uma menina surda fez um desenho? Seja razoável, Aaron. Pense em sua reputação, no nome da empresa. Foi nesse momento que Regina, que havia acabado de chegar, interveio. Na verdade, Sr. Mendes, temos muito mais que desenhos. A investigação sobre o desaparecimento de Clara Santos já está em andamento. E o senhor se surpreenderia com quantas pessoas decidem falar quando finalmente alguém começa a fazer as perguntas certas. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. Lícia, que até então observava a cena em silêncio, parecia horrorizada. Tio, eu não sabia. Ele disse que estava apenas preocupado com você. Mas Aaron não estava mais ouvindo. Sua atenção estava totalmente focada em Adrine, que começara a fazer sinais frenéticos. Ana traduziu, sua voz embargada. Ele machucou minha mãe. Ela descobriu coisas sobre ele, coisas ruins. Ele disse que ia nos ajudar, mas era mentira. Mamãe tinha medo, mas ia contar para alguém. Na última noite eu ouvi barulho. Quando acordei, ela tinha sumido. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ricardo deu um passo em direção à porta, mas foi impedido por 2 seguranças do hospital que Regina discretamente havia chamado. As horas seguintes foram um turbilhão de depoimentos e declarações. Regina havia reunido mais evidências do que qualquer um imaginava. Outras mulheres que haviam desaparecido após contato com Ricardo, transferências bancárias suspeitas, um padrão de comportamento que se estendia por anos. Mas para Adrine, nada disso importava naquele momento. Encolhida na cama do hospital, ela segurava a mão de Aaron com força, como se temesse que ele também pudesse desaparecer. Através de sinais ainda hesitantes, ele prometeu que nunca a deixaria, que enfrentariam juntos o que quer que viesse pela frente. O que nenhum dos dois sabia era que o verdadeiro teste de sua ligação ainda estava por vir. Porque em algum lugar da cidade, isolada e assustada, Clara ainda estava viva. E em breve, mãe e filha se reencontrariam em circunstâncias que ninguém poderia prever. A revelação sobre Ricardo Mendes desencadeou uma série de eventos que ninguém poderia prever. Em questão de dias, outras mulheres começaram a surgir com histórias similares à de Clara. Regina, incansável em sua investigação, descobriu um padrão perturbador. Todas eram mães solteiras, vulneráveis, facilmente manipuláveis pela promessa de uma vida melhor. Lícia, profundamente abalada por ter sido usada em todo esse esquema, transformou-se na maior aliada de Aaron. Foi ela quem encontrou, entre os documentos antigos da empresa, registros de propriedades em nome de empresas fantasmas ligadas a Ricardo. Uma dessas propriedades, uma chácara isolada nos arredores da cidade, chamou sua atenção. Tio, disse ela, entregando os papéis a Aaron enquanto visitavam Adrine no hospital. Acho que encontrei algo. Enquanto os adultos discutiam os documentos, Adrine continuava seus desenhos. Nos últimos dias, desde a confrontação com Ricardo, seus traços haviam mudado.
As sombras ainda estavam presentes, mas havia algo mais. Uma luz, uma esperança que começava a se manifestar em cada linha. Foi observando um desses novos desenhos que Ana, a professora de sinais, notou algo peculiar. Adrine havia retratado repetidamente uma mesma paisagem. Um lago cercado por árvores altas, com uma casa de madeira ao fundo. Quando questionada através de sinais, a menina explicou que eram imagens de seus sonhos. Sonhos com sua mãe. A descrição coincidia exatamente com a chácara dos documentos encontrados por Lícia. A descoberta mobilizou todos. Regina acionou as autoridades competentes, mas Heron sabia que precisavam agir com cautela. Se Clara realmente estivesse lá, qualquer movimento brusco poderia colocá-la em perigo. Foi Adrine quem ofereceu a solução através de seus desenhos. Em uma série de imagens, mostrou como ela e a mãe costumavam se comunicar quando precisavam ser silenciosas. Um código próprio, desenvolvido naturalmente entre uma mãe e sua filha surda. Se ela está mesmo lá, sinalizou Adrine, suas mãos tremendo de emoção, vai reconhecer nossos sinais. O plano foi cuidadosamente elaborado. Com a propriedade sob vigilância discreta, Heron e Adrine se aproximariam como simples visitantes interessados em comprar a chácara vizinha. A desculpa era perfeita. Quem suspeitaria de um homem rico procurando um refúgio no campo com sua filha adotiva? Na manhã escolhida para a visita, Adrine estava tão nervosa que mal conseguia se alimentar. Heron a observava com o coração apertado, admirando sua coragem. Em tão pouco tempo, aquela menina que encontrara tremendo de frio na rua havia se transformado em uma guerreira determinada. A chácara era ainda mais isolada do que aparentava nas fotografias. Um caseiro mal encarado os recebeu com desconfiança. Mas o nome de Ricardo Mendes e uma generosa quantia em dinheiro abriram os portões. Enquanto caminhavam pela propriedade, aparentemente interessados em conhecer os limites do terreno vizinho, Adrine começou a fazer seus sinais especiais. Movimentos que pareciam casuais para quem não conhecia seu significado. Por quase uma hora, nada aconteceu. O caseiro seguia à distância, visivelmente impaciente. Heron já começava a duvidar de suas suspeitas quando Adrine parou subitamente, seus olhos fixos em uma das janelas da casa de madeira. Era apenas um movimento sutil, uma cortina que se mexeu levemente, um brilho diferente através do vidro. Mas para Adrine, foi como se o mundo inteiro tivesse parado. Suas mãos começaram a tremer enquanto fazia uma sequência específica de sinais. A resposta veio quase imediatamente. Um movimento preciso de dedos através da janela. Um código que apenas 2 pessoas no mundo conheciam. O que aconteceu em seguida foi como uma avalanche. O caseiro, percebendo tarde demais o que estava acontecendo, tentou intervir. Mas Regina e as autoridades que aguardavam próximas já estavam em ação. Clara estava viva, magra, pálida, marcada por 2 anos de cativeiro, mas viva. Quando a porta foi arrombada, ela estava lá, de pé no meio do quarto, seus olhos fixos na filha que pensou nunca mais ver. O reencontro entre mãe e filha foi de uma intensidade que deixou todos os presentes em lágrimas. Não houve gritos, como poderia, entre uma mãe e uma filha para quem o silêncio sempre foi uma linguagem natural. Houve apenas abraços, toques, olhares que diziam mais que qualquer palavra poderia expressar. Clara havia sido mantida ali todo esse tempo, ameaçada com a segurança da filha. Ricardo a mantinha viva porque ela sabia demais, não apenas sobre seus esquemas com outras mulheres, mas sobre um complexo sistema de desvio de dinheiro que ela descobrira enquanto trabalhava em sua casa. Nos dias que se seguiram, enquanto Clara se recuperava no mesmo hospital onde Adrine estivera internada, uma nova realidade começou a se formar.
Aaron, que inicialmente planejava apenas cuidar de Adrine, percebeu que seu coração tinha espaço e para mais. Ofereceu a Clara não apenas proteção, mas também um lugar para recomeçar, não como empregada, não como vítima, mas como uma mulher forte que, assim como ele, havia enfrentado suas próprias batalhas. Lícia, transformada pela experiência, assumiu a presidência da empresa após a prisão de Ricardo, implementando mudanças significativas. O primeiro projeto sob sua gestão foi a criação de uma fundação dedicada a auxiliar mães solo e crianças em situação de vulnerabilidade. Mas a mudança mais profunda aconteceu no apartamento de Aaron, que aos poucos foi perdendo sua atmosfera fria e impessoal. O quarto que um dia fora de Miguel e que permanecera intocado por anos, foi transformado em um espaço alegre e colorido. Para Adrine, ao lado, um segundo quarto foi preparado para Clara. Numa tarde tranquila, meses depois de todo o tumulto, Aaron observava mãe e filha no jardim que haviam criado juntas na varanda. Clara havia se revelado uma excelente jardineira, transformando o espaço antes estéril em um pequeno paraíso de cores e vida. Adrine, agora estudando em uma escola especializada para crianças surdas, estava ensinando sinais para a pequena comunidade que se formara em torno deles. Dona Marta, que no início demonstrara tanta resistência, era agora uma de suas alunas mais dedicadas. Foi nesse momento que Aaron compreendeu uma verdade fundamental. Família não é apenas aquela que nascemos, mas também aquela que escolhemos criar. Seu coração, que por tanto tempo estivera fechado pela dor da perda de Miguel, havia se aberto para um tipo diferente de amor. Um amor que não substitui o anterior, mas que cresce ao lado dele, como as flores do jardim de Clara. A história deles, um homem quebrado pela perda, uma menina silenciosa, mas forte, uma mãe que nunca desistiu, tornou-se um lembrete de que às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar nosso verdadeiro caminho de volta para casa. Em uma parede do apartamento, agora repleto de vida e movimento, Aaron mandou emoldurar o primeiro desenho que Adrine fez dele. Aquele em que ela captou sua solidão e sua dor. Ao lado, colocou um novo retrato, feito por ela recentemente. Neste, ele sorria, rodeado por sua nova família, seus olhos finalmente livres das sombras do passado. Clara e Adrine também tinham suas cicatrizes, marcas de uma história que ninguém deveria viver. Mas juntos, os três descobriram que mesmo as feridas mais profundas podem se transformar em jardins se receberem o cuidado adequado. E assim, em um apartamento no alto da cidade, onde antes reinava o silêncio da solidão, agora florescia uma sinfonia diferente, feita não de sons, mas de gestos, sorrisos e um amor que transcendia todas as barreiras. Uma prova viva de que a família que escolhemos pode ser tão forte quanto a que nos foi dada, e que nunca é tarde para reaprender a linguagem do amor.